Fala pessoal, Márcio do Papo de Índigo aqui. E Juliana, como é que vocês estão? Mais um episódio, hein, Ju? Sim, E muito especial. Muito. Muita satisfação. Vou até pegar aqui de perto. Gente, nós estamos aqui com Leandro Cavlac. Acho que pronunciei certo, depois ele me corrige se eu falei errado. Ele é nada mais, nada menos que presidente da ABRAD. Sabe o que significa ABRAD, pessoal? Associação Brasileira de Radiestesia e Radiônica. Então, terapeutas, atenção aqui, ó, esse episódio é para vocês. Legal. Diretor de pesquisas do CEPRAT, que é o Centro de Estudos e Pesquisas Terapêuticas. Psicanalista, geobiólogo, a gente vai falar muito sobre isso hoje. Naturopata, técnico em medicina tradicional chinesa. Então, sabe toda aquela medicina tradicional chinesa? Gente, por que eu tô falando isso? Porque são várias, né? A gente só usar o nome medicina, depois a gente vai falar sobre isso, mas é uma diversidade que tem ali. Então, vamos generalizar aqui. E professor de yoga. Que saudade das minhas aulas de yoga. Leandro, seja bem-vindo, Leandro. É um prazer recebê-lo. O prazer é todo meu. Queria agradecer a oportunidade de poder estar aqui com vocês. A gente poder estar dividindo um pouco aí um pouco dos meus estudos, do meu trabalho e um pouco do que eu tenho vivido nas últimas décadas, vamos dizer assim. Né? Estou aqui para tentar passar o de melhor para vocês e para os nossos ouvintes aí. Sim, para os nossos terapeutas, né, Leandro? E conta pra gente um pouquinho quem é Leandro, o que te motivou a começar a estudar a radiestesia? Conta pra nós. Então, minha trajetória dentro dessa parte energética, do que a gente não consegue ver, que é praticamente o que a radiestesia trabalha, começou desde criança mesmo. Eu, quando fui criança, tive algumas complicações, assim, porque eu costumava ver coisas que os outros não viam. Então, via crianças brincando no quintal, falava, mãe, tem umas crianças brincando, o menino tá assobiando no quintal, tá com uma roupa toda colorida, com uma bola na mão. Ele sorriu pra mim aqui e tal. Minha mãe ia lá, poxa, mas não tem nada e tal. Sua espiritualidade era muito aflorada. Começou a acontecer essas coisas. Quando eu comecei a ficar adolescente, eu comecei a ter menos visão. Mas eu entrava nos locais, dependendo do local que eu estava, eu começava a ter uma arritmia, minha mão suava, ficava escorrendo, meu corpo contraía e eu não conseguia. E nesse processo todo eu perdi 3 empregos. Uau! Fui em tudo quanto é hospital, chegou o médico falar pro meu pai, falou, você precisa levar esse menino para benzer, ele tem alguma coisa espiritual. Porque a gente já fez tudo quanto é exame, você tá sempre com ele aqui. Eu perdi 3 empregos meus, o pessoal ficava assustado comigo dentro do local. Então, isso era coisas que eu vinha vivenciando. E eu acho que sentir o ambiente. Vamos pensar assim, de fazer tipo uma troca com o ambiente. Exatamente. Então, eu desde pequeno tive sempre aquilo aberto. Falar, as coisas que existem não é só o que eu estou vendo. Existe muito mais coisa além do que a gente vê, da matéria propriamente condensada. E então, isso desde criança eu tinha isso na cabeça. E eu fico até hoje assim, meio pensativo quando eu vejo pessoas que falam que são tão focadas só no físico, na matéria, e eu falo, poxa, a pessoa com essa idade, será que não conseguiu despertar para o mundo energético, né? Para a parte, vamos dizer, astral que existe ao redor. E com isso eu fui me aprimorando. Fui conhecendo chakras, corpos sutis, desde pequeno tentando conhecer mais, fui estudando e tal. E eu tive assim a sorte de ter algumas pessoas que passaram no meu caminho, pessoas que foram me dando esse tipo de conhecimento, pessoas que eram, às vezes, fora do país, igual eu tive um professor meu japonês, Kasuma Shizubi, que ele trouxe bastante coisa da parte das partes energéticas e terapias com a mão, né? A parte toda do Qigong, tudo. E desde aquela época comecei a ver que tudo tem energia, tudo vibra, né? Então, você tem vitalidade nos alimentos, você tem padrão vibracional nos objetos. E aí conforme você vai se aprimorando... Depois eu conheci uma pessoa que me apresentou a radiestesia mesmo, que era já uma senhora de idade, que trabalhava com floral e flores. Foi numa feira de flores, inclusive. Nossa, e aí eu vi ela com o pêndulo, fazendo... Nossa, você vê como a espiritualidade é fantástica, que ela encaminha a gente na hora certa. Mas é isso que eu ia falar agora. Você usou a palavra assim, eu tive uma sorte de encontrar pessoas. Gente, essa palavra a gente usa para facilitar o vocabulário, né? Mas nada é sorte, né? Nada é por acaso. Exatamente. As pessoas que entram no nosso caminho, né? É uma sincronização, né? Eu acabei conhecendo essa pessoa, fui com a minha mãe nessa feira, ela me falou, vamos comigo para mim sozinha. Eu fui lá e acabei encontrando essa senhora. Ela usava um pêndulo ali, ela receitava floral.
E ela usava radiestesia lá, que ela usava muito flores, né, na época, porque ela usava pétalas de flores nos trabalhos de radiestesia. E aí eu fiquei olhando aquilo, ela estava desmontando já a banca dela e ela catou e falou para mim, você não quer passar aqui e tal? Eu falei, não, a senhora já está desmontando. Não, mas qualquer coisa. E eu fiquei abismado, porque eu sempre adorei pêndulo, essas coisas aí. E ela catou e fez uma análise lá de mim, viu o floral que eu estava precisando, né? E aí, dentro disso daí, ela catou e ela falou uma coisa que me marcou. Ela falou, você fala muito sim para os outros e não para você. E era verdade, eu sempre... Ainda hoje, de vez em quando, eu tenho um pouco desse traço, né? Mas eu procurei trabalhar um pouco isso. E é verdade. E depois disso, eu falei, nossa, eu acho muito legal o pêndulo e tal. E ela explicou a sensibilidade, o corpo capta tem essa sensibilidade, capta e se exterioriza através do instrumento. E ela falou, você quer aprender? E na época eu estava desempregado, sabe? Adolescente, né? Eu falei, mas eu não tenho nem como pagar. Ela catou e me deu o endereço dela. E ela morava ali na divisa de São Paulo com São Caetano. E eu sempre morei em São Caetano. E eu falei, poxa, eu consigo ir de bicicleta na casa dela. Nossa, e eu falei, mas eu não tenho como pagar. Falei pra ela. Ela falou assim, não, só vai na minha casa. Quando chegou na casa dela, eu repeti isso de novo. Eu falei, eu sei que a senhora... Ela falou, você quer aprender? Eu te ensino. Eu falei, mas eu não tenho como pagar. Ela catou e falou assim, não, mas eu já tô no fim da minha vida e eu quero deixar isso pra alguém. E eu acho que ela falou, você acha que me tocou, sabe? Eu vi que você é uma pessoa... E eu vou te passar isso sem custo nenhum. Só quero que você se comprometa. Aí mais um que vai fazer o Márcio e a Juliana chorarem aqui. Ai, é muito bonitinho. É emocionante. Você está sentindo a energia tudo que você está passando pra gente, né? Eu me comprometi em aprender, ela me passou algumas coisas. E depois eu fui estudando outras vertentes dentro da radiestesia, né? Igual geobiologia, a radiônica e esse tipo de coisa. Interessante, Leandro. Deixa eu falar uma coisa para você. Pode ser que seja a dúvida de quem está nos assistindo, nos ouvindo, e com certeza é a minha dúvida também. Então, você até falou assim, outras vertentes, e começou a falar os nomes, por isso que eu te interrompi. Então, se a gente tivesse que te perguntar aqui, o que é radiestesia? Para quem nunca ouviu falar do termo, tá? Ou só ouviu falar de uma forma, na nuvem, tá ali, ouviu falar. Como que você pode falar o que é radiestesia? Aí você pode falar obviamente deve, né, das vertentes, né? Radiestesia, essa palavra, por exemplo, ela vem de dois termos, do grego e do latim. Né? Radios, que é radiação, e a estesia, que é sensibilidade. Então, simplificando, radiestesia é sensibilidade às radiações. Tudo vibra, né? A matéria é energia condensada, tudo vibra. E aquilo que eu tinha até mencionado antes, o que é vivo tem padrão de vitalidade e o que não é vivo tem padrão vibracional, né? Então, a radiestesia, o nosso corpo, ele tem um sistema sensorial. E você capta essas ondas. A radiação, ela gera onda. Tudo é onda. O pensamento é um padrão de onda. Onda telemagnética. Uma vez o mestre Caetano falou assim para mim, ele falou, cuidado com o que você pensa. Eu falei, por quê? Ele falou assim, porque amor vai para quem tem amor, ódio vai para quem tem ódio. Então, é aquilo que eu falo até para pacientes mesmo, quando estou fazendo tratamento, eu falo, procura focar na solução. Porque a pessoa às vezes está doente, ela foca só no problema. E aí entra além do aumento, onde o foco aumenta, né? Onde você coloca energia, vai potencializar. Exatamente. Então, a radiestesia, com o seu corpo, você capta essa radiação. E a diferença do radiestesista é que ele vai expressar isso que ele está captando através de um instrumento. Legal. É como se você passasse... Exatamente. Esse termo, apesar de hoje a radiestesia é usada na França, a radiestesia é usada na Europa há muito tempo já, e a gente já vê, desde a pré-história, os caras já utilizavam de parte de radiestesia. Até na Bíblia você vê, você pode, o Moisés usava o cajado dele lá, e você vê muitas pessoas na Europa utilizavam varinhas já há muito tempo atrás para fazer. A gente tem xilografias da China, né? O imperador Yu lá utilizando uma forquilha, entendeu? Então são coisas que já vêm de séculos atrás, os caras já utilizavam. E é engraçado porque se você for olhar, tem muitas pessoas ainda, a ciência fala como pseudociência, né? Dá até dó, eu tenho dó disso, porque a gente vê que a gente está muito atrasado ainda. É a mesma coisa da yoga, né? O pessoal antes falava, você pegar um cara de tanga lá, um yogi, há 5.000 anos atrás, o cara já sabia o que era chakra. Agora que os caras, com essa tecnologia toda, que os caras, existe. Você tem Ska Aurea, uma máquina americana que cata a parte da áurica do corpo humano. Você tem algumas máquinas russas. Tem a máquina Kirlian também, né? A máquina Kirlian, na verdade, ela vai pegar mais aquela energia em volta
do corpo, né? Através do gás e tal, tudo aquilo. Vai te mostrar. Mas os yogis já faziam isso há 5 mil anos atrás, olhando realmente o campo sutil, a parte astral. Né? Os caras trabalhavam chakras, né? O Ajna Chakra, por exemplo, que é um chakra muito importante, que trabalha muito a visão, né? Abre o terceiro olho ali, trabalha bastante a visão. Então, os caras já faziam isso na época. Então, já existe corpo sutil, existe todo um sistema. Os próprios yogis lá, eles falam muito dos nadis, né? Onde passa o prana, que a medicina chinesa trata como os meridianos, onde passa o chi. Não importa, Ti, Ki, o termo que for usado, é energia prânica, energia vital. E quando... Agora eu vou fazer uma pergunta que pode ser que eu esteja completamente equivocado aqui, até porque para nós ocidentes, às vezes não nos familiarizamos com os nomes lá em sânscrito, né? Mas quando a gente fala, por exemplo, dos corpos, né, energéticos, a radiestesia também vai tratar essa parte desses corpos ou não? Vai ficar limitado mais ao... Que a gente tem, por exemplo... O nosso corpo mais denso aqui é o Annamaya Kosha, certo? Aí depois vai Pranamaya Kosha, tem todos os nomes, né? Ele vai tratar também tudo isso daí ou ele vai pegar mais, vai estar no nosso plano aqui? Não sei se eu consegui ser claro na pergunta. Não, a radiestesia justamente ela trabalha o sutil. É justamente isso. Ah, tá. Por que acaba acontecendo? Eu estava até conversando com uma cliente minha hoje pela manhã, que ela percebeu, ela está falando para mim, que ela percebeu quando ela começou a fazer o trabalho. Eu estou fazendo um trabalho de radiônica, ela está com problema de saúde. Tá. E ela falou para mim que ela foi no médico na sexta-feira passada e o médico falou: nossa, você está respondendo melhor ao tratamento, está evoluindo mais rápido o tratamento. E ela catou e ela falou, poxa, foi depois que eu comecei a fazer. Ou seja, quando você alinha a parte sutil, você automaticamente repercute no fisiológico. Tá. É assim, a gente tem o corpo sutil, Sim. nossa matéria. Só que nós temos o corpo físico e o segundo corpo sutil. Sim. Né? Então, o que acaba acontecendo? A gente não é só o físico que está aqui. Sim, não é só a matéria. Não, a gente tem o nosso sistema áurico. Sim. Você tem ali corpo mental, emocional, lúdico, né? E todo aquele padrão. Então, por exemplo, uma pessoa que ela sofre um trauma, seja na infância, vamos catar um trauma na infância. Uma criança que perdeu um pai num acidente, por exemplo. Né? Tudo que fica muito tempo, que traumatiza, né? Ele cria um registro. Tá. Esse registro fica na área sutil. Né? Então, você vai lá num psiquiatra, por exemplo, fazer um tratamento, o cara te passa remédio, aquele monte de coisa para controlar o fisiológico. Porém, o registro no sutil está lá. A origem, ficou ali. 90% do problema que as pessoas têm, né, tá na região abstrata, tá na área sutil, astral. Então, o próprio problema emocional... Faz muito sentido. Hoje estão começando a dar mais resultado, dando mais sentido para a parte emocional que afeta o fisiológico. Certo. Mas é totalmente ali... Você vê que a pessoa, tem gente que se cura fazendo uma oração. Sim, né? exatamente. A pessoa faz um mantra ali, se cura. A pessoa, ou seja, porque ela se conectou com aquilo, ela vibra aquilo, ela muda o estado que ela tem. Eu sigo muito toda aquela vertente da Kriya Yoga, né? Até por causa do próprio Yogananda, que trouxe tudo aquilo. A gente tem todos os livros, a gente segue tudo aquele preceito. Eu pratico muito a Kriya Yoga, faço parte da Kriya. E aí ele conta até uma história, o próprio Yogananda, agora não lembro qual livro que está esse daí, mas ele conta a história de uma pessoa que estava doente, né, lá na Índia, lá, e essa pessoa tinha passado uns médicos lá, os caras falaram, olha, seu caso já... Assim, não tem jeito, né? De tratar, você é só... Desacreditou, só dá tempo ao tempo. Paliativo. Essa pessoa foi fazendo... Pô, já que eu não tenho... Já tenho nada pra fazer, tô o dia inteiro, já tô desenganado pra morrer mesmo. O cara começou a meditar uma boa parte do tempo e ele meditava Deus dentro do sistema celular dele. Nossa. Ele fazia a sílaba do Om, ficava vibrando. Deus está dentro de mim, Deus está na minha célula, Deus tá... E ficava vibrando, falando o mantra Om e tal. Esse cara começou a assumir os problemas do cara. Depois de um ano, o cara foi no médico, o cara não tinha problema nenhum. Entendeu? Se curou. Se curou. Eu já vi casos, isso a gente não está falando só por causa de yoga ou qualquer coisa. Sim. Eu já vi cá dentro da igreja católica, a pessoa, através de oração de fé, a pessoa se curar de problemas seríssimos. Né? Tudo é vibração. Vibração. Inclusive, eu vou fazer uma pequena pausa, não perde ali em raciocínio. Isso é importante a gente falar. Porque a gente pega muito, né, nesse ponto aqui, desde o nosso primeiro episódio, a diferença de religião e espiritualidade. Então, a gente está falando exatamente da espiritualidade ali dentro, por exemplo, como você disse, da Igreja Católica. O cara, com a fé dele... Foi Jesus falar isso, né? A tua fé te curou, né? Exatamente. Jesus não falava isso. Porque ele sabe que está dentro dele, né? Exatamente. Eu acho que isso que você falou é uma coisa muito importante. Porque as pessoas, eu vejo as pessoas já há muito tempo brigando por causa justamente de religião. Eu sou isso, eu sou aquilo, não importa.
A energia é uma só. O caminho que você vai seguir pode ser diferente, mas o local onde você vai chegar é o mesmo. Então, não importa se é Deus, se é Alá ou o que seja, sabe? O caminho é o mesmo. A energia, aquilo lá, é a mesma. Né? Então, por isso que eu falo para as pessoas, o que diferencia uma pessoa do outro é o estado de consciência de cada um. Que legal. Né? É o estado da pessoa chegar lá, eu sou católico, eu respeito, eu sigo muito o Ramakrishna, né? Toda religião para ele é Deus. Né? Então, acho que isso é o fato. Né? Então, quando eu costumo fazer uma coisa, eu faço como se eu estivesse fazendo para Deus. Né? Ou seja, amor. Fazer do fundo do coração. Cura, amor, é como se fosse... É uma energia, cara. É cura, é amor. Eu tô fazendo por amor, enfim. Exatamente. Se ame, se cuide. É mais essa... O que a gente tem que fazer hoje é enxergar o ser humano como se fosse nós. Porque se Deus permeia tudo e todos... por exemplo, o Márcio que eu estou vendo aqui, ele é uma expressão de Deus para mim. Sim. Entendeu? E aí o que acaba acontecendo? Se eu conseguir enxergar Deus dentro dele, eu acho que é uma forma de eu estar evoluindo. Isso, na verdade, é o que a gente chama de amor incondicional, que Jesus já falava. E a gente pega dentro do yoga, niyamas e miyamas, a gente coloca isso daí. A gente vê todos os preceitos que tem lá que você tem que seguir, como eu lido com os outros, como eu lido comigo mesmo. E um deles é você fazer isso. Então, uma das formas de você evoluir, principalmente através do chakra cardíaco, é você amar o próximo. Porque ele está ali... tudo bem, que nem uma vez eu estava falando para um cliente meu, ele catou e falou, parece que você não gosta de mim. Eu falei, não é caso de gostar ou não gostar. O problema não é você, o problema são as suas intenções. Você lá no fundo, você tem que se autodescobrir, cara. Entendeu? Eu acho que você está tendo problema com muita gente. Você não fala com seu pai, você não fala com a sua filha, você não fala com seu sócio, com a sua ex-mulher. É um cara sozinho, cheio de problema. Então eu falei, você tem que começar a enxergar Deus dentro dos outros, cara. Porque se só você é o centro da atenção, tudo... Nossa. Então o problema profundo do ser isso, humano... hein? Profundo isso, hein? O problema do ser humano hoje é o egocentrismo. Eu sei de tudo, só a minha verdade é a que prevalece. Isso não existe, né? Eu acho que isso tudo é um ponto de vista de cada um. A gente tem que respeitar, porque cada um está num estado de consciência diferente, né? Eu estava pensando nisso agora. Você pegou o balãozinho. Eu falei assim, cada um está no momento, né? Exatamente. Então essa é a mudança. Claro, somos humanos, também estamos no nosso momento. Não é porque a gente estuda também na espiritualidade. De vez em quando pega o calcanhar de Aquiles aí, claro. Mas o bacana é a gente... Inclusive, eu aprendi muito isso no yoga, né? Eu era praticante do Hatha Yoga, né? E uma das coisas que era falado era isso. A gente diminuir o tempo nosso de reação, né? Pra gente perceber as coisas. Falei, calma aí, putz, vai no impulso, né? O exemplo do trânsito, né? O cara deu uma buzinada antes de você mostrar a mãozinha pra ele assim, né? Você, que legal, e se fosse comigo, né? Não é fácil, né? Verdade, mas, a gente tava falando, você até deu o exemplo aí do tratamento, né? Você trouxe alguns... Eu vou usar aqui como leigo, né? Vamos fazer alguns aparatos aqui. Mostra, acho que dá para mostrar nessa câmera assim por cima. Mostra para o pessoal, você mostrou um pouquinho aquela hora do pêndulo. Olha, aqui eu tenho bastante instrumentos. Para concluir ali o que você tinha perguntado para mim... tá, vamos lá. O que acaba acontecendo? A radiestesia, assim, ela trabalha justamente a área sutil. Tá. Então, você pode fazer uma limpeza energética dos corpos sutis, eu posso fazer uma harmonização dos chakras. Na casa. Chakra, ele pode ter um monte de problema. Ele está em desequilíbrio. Ele pode estar yin, tá yang... Ele pode estar hiperativo, pode estar hipo, ele pode estar estagnado, entendeu? Não que ele está bloqueado, ele pode estar estagnado, seria o termo mais correto. Sem rodar, né? Por exemplo, uma pessoa que ela sofreu um problema emocional, um rompimento de um relacionamento. Muitas vezes ela afeta o quê? Justamente o anahata, o chakra cardíaco. E aí o que acaba acontecendo? Todo chakra tem relação com uma glândula, tem relação com o sistema endócrino. Então, por exemplo, o chakra cardíaco tem relação com a glândula timo. E a timo é uma das glândulas que tem relação com o sistema de defesa do organismo. Com os NKs naturais. A imunidade que baixa, exatamente. A tristeza. Eu peguei várias pessoas com problema de relacionamento, com a imunidade lá embaixo. Você quer ver um negócio? Na época da pandemia, muita gente ficou com medo. E afetou o quê? Justamente o chakra cardíaco. Aí que a imunidade da pessoa caiu. Então, eu achei que muito a mídia trabalhou mais contra do que a favor. Aí a pessoa começa a atrair as doenças, porque ela está baixando o padrão vibratório e ela está pensando, realmente, essa questão da pandemia foi E na época eu vi algumas, né, a gente ficou mais em casa, né? E eu acabei vendo vários vídeos, várias palestras, várias aulas, né? E o pessoal falando disso, da parte de espiritualidade, o pessoal falando, gente, vamos procurar não baixar a vibração, né? Não ter o medo. Porque as pessoas morrem, às vezes, de tristeza mesmo. Tipo, perdi meu trabalho e aí, o que eu vou fazer da minha vida? Aí, daqui a pouco, pega uma Covid, porque a Covid, ela é uma vibração lá embaixo.
junto com câncer. Inclusive, tem até uma escala que eu já vi de vibrações, né? Que vai descendo. Né? Aí tá lá o câncer, tá lá a Covid e tal. Então, você vai baixando até chegar lá embaixo. Você pensa tanto que você chega no lugar onde você quer chegar. Que nem você falou aquela hora lá do... Você comentou agora há pouco, né? Do não querer fazer e aí que você faz, né? Você não quer ficar triste, mas você acaba ficando, né? Deixa eu te falar uma coisa, que você falou do chakra agora, você falou do hipo e do hiper e tal. É sair um pouquinho aqui da nossa, mas ao mesmo tempo não é sair. O sentido de cada chakra se movimentar, a radiestesia também, existe sentidos próprios, pode estar por algum descontrole, tá girando para o outro lado... O que ele faz é assim, não é que ele... Tô falando, pergunta bem que a gente vê na internet. Eu fiz de propósito essa pergunta do jeito que a gente vê na internet algumas coisas. Você tem o chakra que está na face, também ele está atrás. Certo. Né? Você tem ele na frente e também você tem ele nas costas. Ele tem o sentido certo, o rotatório que ele tem. Isso. O problema que acontece é que se, por exemplo... Eu vou citar um caso para você de um cliente meu. Tem um cliente meu que ele é empresário, esse cara. E eles abriram uma filial nos Estados Unidos, ele está viajando direto, tudo aquilo, e a mulher dele teve bebê. Uau. Ele tá com um bebê novinho, pai fresco, sabe? O cara tá... Você percebe que a mente do cara tá 300 por hora. Eu quero viajar correndo, tenho que resolver as coisas, quero voltar, quero ver meu filho, quero não sei o quê. Você imagina como que o cara fica. Então, o que acabou acontecendo? Ele tá dormindo pouco, ele tá... Então, o plexo solar, o manipura dele, o chakra que pega a região gástrica, que tem muito a ver com o Tanchen, no taoísmo, que é onde é o mar de energia que a gente tem aqui. Se o cara gasta mais energia do que ele recebe, ele acaba ficando com déficit. Se eu gasto mais do que eu ganho, minha conta no banco começa a ficar vermelha. Parte energética é a mesma coisa. Né? Então, o chakras, ele pode tanto ser afetado pela área sutil, quanto ele já pode repercutir no físico, fisiológico também pode afetar. Uau. Então, o cara ele dorme pouco, tá correndo, viajando, se alimenta fora do horário, tudo aquilo. Então, isso já afetou o manipura dele. Por isso que eu vi que estava muito estava muito fraco. E o chakra frontal dele tá muito yang, tá 1000. Então, ou seja, eu falei, ó, você tá com a cabeça 1000 e aqui você tá sem energia. Como você sabe? Eu falei, justamente por causa da análise de chakras. Você já conseguiu fazer uma... Você consegue fazer uma analogia, entendeu? Sim, um tá hiperativo e o outro tá muito fraco. E o poder que é aqui, que é de fazer as coisas, ele não tinha. Coisa que é o poder ele pessoal, ele até né? tinha, ele gasta muito e ele fica em déficit. E aí ele falou, pô, é verdade o que você tá falando, porque eu deito, eu não tô conseguindo desligar. Às vezes eu tô lá no hotel, tal, lá nos Estados Unidos e tal, e aí eu tô pensando no meu filho, na minha mulher, que tá de madrugada. Quando eu vou pegar no sono, é 3 horas, porque a cabeça do cara tá 1000. Eu falei, ó, se a pessoa fica muito tempo nesse padrão, a tendência é ela desorganizar o sistema dela. Ela pode gerar uma patologia. E desalinhar todos os chakras. O problema da parte energética não é de vez em quando, de uma hora a outra, porque o nosso chakra toda hora ele muda. Sim. Se eu saio no trânsito agora, um cara fechar meu carro, me xingar, de repente eu fico nervoso, pode afetar o meu chakra cardíaco, mas depois de um tempo eu consigo voltar. Estabilizar. O problema é quando a pessoa não consegue voltar. É a constância do... Então, por exemplo... É o mesmo problema, no caso. Viver a mesma situação, por mesmo exemplo, ambiente. Um caso de raiva a pessoa que tem raiva de outro. Um casal que se separa. Aí um deles fica com raiva do outro. Puta, eu tenho ódio, começa a criar ódio, rancor da pessoa. Tudo. A pessoa fica gerando energia psíquica para outra, gerando aquele padrão vibracional que é super ruim para outra pessoa. Eu pego direto esse tratamento. E o segundo é que a pessoa que está vibrando isso, ela baixa o padrão dela. Existe um ditado que fala assim, quando eu pego um carvão em brasa para jogar no outro, primeiro eu queimo a minha mão. Então, quando a pessoa deseja algo para o outro, ele se envenena. Sim. Entendeu? E a pessoa acaba ficando... E ela baixa o padrão vibracional. A gente estava falando daquele sistema lá que, na época da pandemia, tudo aquilo lá, o que acaba acontecendo? Se você tem uma pessoa pensando assim, que já é uma energia super complicada em volta dela, você imagina um grupo de pessoas, você imagina uma cidade, um bairro, isso é o quê? Inconsciente coletivo. Uma egrégora, no caso, né? Hoje você vê o planeta vibrando um padrão bem esquisito, porque é guerra, é problema financeiro, é problema político, então você vê... Muito tenso, né? Muito tenso. Então, se você... entrar de cabeça dentro desse inconsciente coletivo, eu estou falando como psicanalista agora, nem como radiestesista. Ótimo, perfeito. Dentro desse padrão de inconsciente coletivo, você acaba sendo a mesma coisa que uma bola de neve que vai passando, você entra lá dentro. E tem pessoas que têm mais resistência para isso, outras têm menos. Você tocou num ponto agora que é fundamental, que é o quê? Eu converso muito com alguns amigos, eu vou dar meu exemplo. Tem amigo meu que fala assim, mas você tá ficando alienado, você não tá nem sabendo. Eu falei, não é que eu não tô sabendo. Eu sei que o mundo tá em guerra. Só que se eu me conectar a essa informação e a forma que essa informação chega até as mídias, ou as mídias trazem até a gente, melhor dizendo,
Cara, pode ser um bombardeio desnecessário para mim no momento, porque eu não tenho sozinho o poder de fazer nada contra se os caras quer guerrilhar. Só que eu posso, não me conectando a isso, não entrar nesse turbilhão e quem sabe, junto com o outro pontinho, o outro pontinho, o outro pontinho, criando, eu vou usar essa palavra aqui, um campo de força, pelo menos pequenininho. E aí tem gente que me chama de louco por causa disso. Eu sei. Meus amigos, vocês sabem, estamos com a razão aqui. É a mesma coisa com o governo. Tipo, exatamente. A mídia, a televisão, você vai ficar vendo aquilo. Ai, nossa, mas o problema é o governo, porque a situação do governo... Tá bom, então não saia e não vá trabalhar e não vai vender seu peixe para você ver o governo. Não que isso não me afete. Claro que está afetando, vamos falar assim, o preço dos combustíveis, enfim, eu não vou nem ficar falando das coisas para não trazer isso aqui para cá. Mas... se a gente ficar nessa bola... Você usou a palavra perfeita. Essa bola de neve... a bola de neve, para quem nunca viu bola de neve, a bola de neve ela vai descendo a montanha, vai rolando, vai aumentando, vai pegando cada vez mais coisa pelo caminho. E aí, chega uma hora que perde o controle, espatifica. Você citou uma coisa muito importante, viu, Márcio? Que, por exemplo, existe os taoístas usam muito o Ruei, que é o agir pelo não agir. O que quer dizer isso? Deixa fluir. Porque o que acaba acontecendo? O problema do ser humano é tentar ter controle do que ele não tem. O desapego. Você consegue controlar o seu microcosmos, o que você pensa, o que você sente. Então, por exemplo, uma cliente minha chegou e falou... ela estava também passando processo de separação e tal, e estava falando um monte de coisa do marido. Que o cara fez isso para ela, fez aquilo e tal. Eu falei, não, o cara pode ser até um cafajeste. Agora, ele não está te fazendo isso. Tô com arritmia, tô com problema, não sei o que lá. Esse problema é problema seu, não dele. Ótimo. Porque não importa o que acontece com você, importa o que você faz do que acontece com você. Porque como eu vou deixar aquilo me afetar, depende de mim, não depende do outro. Se o outro cara foi um puta de um cafajeste, é problema dele. Tudo bem, me prejudicou, tá? Beleza, mas... Então, o que está acontecendo com o mundo depende de como você enxerga aquilo. Então, por exemplo, eu estou vendo que tem guerra, eu estou vendo que tem quebra de coisa, mas o meu estado de consciência me joga para uma força maior. Então, se eu realmente acredito numa força divina em Deus e que rege tudo isso aqui... eu penso muito nisso quando eu vejo uma flor desabrochar, nossa, né? Coisa linda. Não importa se eu tô com dor de barriga, se eu não tô, o sol vai nascer, meu. Amanhã eu não tô mais aqui. Sempre o mundo tem não gira ao meu redor. Eu só faço parte, eu sou um grão de areia que está ali. Então, para que eu vou... Então, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que confiar mais e fazer o agir pelo não agir. Eu tenho que deixar fluir. Então, qual é o segredo? Por que está tendo guerra? Por que tem aquilo? É você trazer o estado de consciência para saber o porquê que existe aquilo. Porque a partir do momento que eu não vou degladiar com aquilo, eu falo para os meus pacientes que têm problema de saúde, a maior parte do processo para cura é a aceitação. Eu não tenho como me curar se eu não aceitar que eu estou doente. Exatamente. E reconhecer, né? Exatamente. Agora, se acontece um monte de coisa no mundo, por que isso está acontecendo? De vez eu ficar, nossa, vou ficar com problema econômico, vou ficar com um monte de coisa. Isso é uma coisa que a humanidade sempre passou por isso. A cada 100 anos sempre tem ciclos. Tem ciclo pandêmico, ciclo de problemas de campos eletromagnéticos, até explosões solares. Sim, e coisas assim. Agora, Eu estava falando ontem, acho que com um amigo meu lá, que ele estava falando sobre num curso. Eu estava dando, na verdade, um curso ontem, e eu estava conversando até com o Luiz lá, que é um aluno, que ele é engenheiro, e estava falando de uma... Não lembro que ano agora, que teve uma explosão solar lá, que na época tinha os SEDEX, né? Porque o SEDEX dá que o pessoal usa muito com a mão mesmo, que fazia antigamente. O telégrafo. Queimaram todos. Você imagina se der um pulso elétrico hoje, vai queimar tudo quanto é satélite, se der realmente um bom... Né? Então, tudo isso pode estar acontecendo. Eu vou ficar... Nossa, um monte de coisa pode acontecer. Eu posso sair na rua para pegar meu carro, um carro passar a me atropelar. Pode cair um avião num lugar onde tiver. Pô, eu vou ficar pensando nisso? Não, o que tiver que acontecer, vai acontecer. Eu sigo o fluxo divino. Não tento mudar. Eu consigo mudar o que está dentro de mim, que isso é obrigação minha. Agora, tentar mudar o que está fora, esse é o problema do ser humano. Eu quero mudar, então você não tem que aceitar as pessoas, não tem que tentar mudar. O que você pode fazer é orientar se a pessoa quer. Porque se a pessoa não quer e está te fazendo mal, você tem que se afastar. Sim. Se a pessoa está errando alguma coisa e você oferece uma ajuda e a pessoa quer, você orienta. Caso contrário, não, né? Caso contrário, não. Então, a gente tem consciência que a gente consegue trabalhar o nosso interior. Porque eu não consigo nem trabalhar o meu interior. Como que eu quero mudar o externo? Que o desapego também é amor, né? E as pessoas, elas não se desapegam de nada. Por quê? Nada. O pessoal está muito preso no Maia.
Mundo dos desejos. Sim. Por isso que dentro dos sonhos. Se você catar o Patanjali lá, os 8 processos do yoga, o pessoal acha que yoga é só fazer asana e não tem nada a ver com isso. Asana é só um detalhe. Você cata o Pratyahara, que é a obstenção dos 5 sentidos, numa parte que você vai entrar com meditação, é o mínimo para você conseguir. Eu tenho que me desligar dos meus 5 sentidos. Porque da minha boca eu tenho prazer através da comida, meus olhos, eu vejo aquilo é bonito, eu quero ter aquilo. Então, o ser humano cria desejo o tempo todo para nutrir o ego dele. Sim. E o problema é que chega no fim da vida dele, ele descobre que ele não é ele. Ele é só um personagem que está naquele corpo. Eu, por exemplo, nasci aqui, me deram meu nome, Leandro Kavlak e tal, tenho meu pai e minha mãe, aprendi, tive uma coisa. Só que se eu tivesse nascido na Índia, meu nome ia ser outro, eu ia ter outra coisa totalmente diferente. Exatamente. Só que a essência, o self que está por trás daquela pessoa, está lá. E é isso que a pessoa tem que descobrir. Ela não vai encontrar esse selfie fora, não vai encontrar no parceiro dela. Não quero desanimar o pessoal, mas eu costumo falar. Perfeito isso. Uma cliente minha que fazer psicanálise, ela falou, acho que eu achei meu príncipe encantado. Eu falei, desculpa, velho, não existe príncipe encantado. Ai, gente, não, porque é o homem da minha vida, não sei o que. Desculpa a risada, mas... Eu falei, se você colocar toda a sua você felicidade... Você é a mulher da sua vida, querida. Se você pôr toda a sua felicidade em outro ser humano, você tá fadado a sofrer, cara. Essa é a verdade. A verdadeira felicidade está dentro de você. É você se autoconhecer. Para que eu estou aqui? Não que eu tenho que ficar aqui, quero pegar bens. Eu estava conversando uma vez com uma pessoa, né, um oriental, e a gente estava falando de fatores. E eu estava contando para ele que no meio de uma meditação, um mentor apareceu para mim. De vez em quando eu tenho alguns processos de saída do corpo, e em meditação aparecem alguns mentores para mim. E ele apareceu para mim e ele catou e falou assim, no final da sua vida, você vai refletir, vai entender que o que importa não é o que você tem, é o que você é. Porque é o que você leva, o resto é ilusão. Sim. Eu tenho não sei quanto, você não tem nada, cara. Entendeu? Daqui a pouco você não tá mais aqui. Nem seu bisneto nem vai saber que você existiu, cara. Nem vai te conhecer, nem vai lembrar mais de você. Eu tenho 10 casas e não tem nada. Até fisicamente, se você não pagar o IPTU, uma hora os caras tomam isso de você. Exatamente. Você acaba não tendo nada. Então. Coisa linda e profunda isso, né, cara? Muito lindo. E olha como que o assunto foi nos levando para temas, né? Ou tópicos da nossa vida, e que tudo está conectado às energias que a gente se permite se conectar, né? E olha que interessante, você estava falando, a gente até ia começar, olha, foi muito bonito, eu fiquei introspectivo agora porque eu fui pensando que a gente foi para falar aqui, né? Sim, acabei até me empolgando. Não, mas eu achei lindo, porque é intuitivo, você trouxe... É importante. Se público, se vocês não captaram o que aconteceu agora, volte alguns minutinhos depois que ele levanta aqui e mostra o negócio e escuta de novo. Porque ele contou praticamente a história da humanidade até aqui, o quanto que a gente não evoluiu. Sim. Do ponto de vista energético, não, ainda não. É um milionésimo, sei lá. Mas já que a gente deu essa viagem pela história da humanidade, que eu achei super interessante, vamos unir 2 assuntos. Geobiologia, é isso a palavra? É geobiologia. Se usa esses instrumentos para também... Então, sim. A gente estava conversando sobre aquela série da Netflix, acho que é da Netflix, se não me engano, né? Da história lá do Césio, lá em... Goiânia, Goiânia, né? Eu ia falar Goiás, né? Perdão. Lá em Goiânia. A radiestesia, ela se aplica nisso? Fala um pouquinho pra gente, assim, porque eu achei interessante a gente... Aquela história lá do Césio em Goiânia, infelizmente, né? Ali, na época ali... Hoje, assim, os locais que mexem muito com sucata, essas coisas, eles têm até medidor Geiger, né? Os maiores, para poder ver radiação. Porque é um negócio muito sério, né? Você catar ali... algo radioativo e você soltar num local é uma coisa que você pode acabar com a cidade inteira, com simplesmente uma máquina de raio-x ali, é complicado. Isso é uma radiação ionizante. Tá. Nós temos radiações não ionizantes, que é o que a maioria dos problemas que a gente corre hoje. Tá. A geobiologia, ela se dividiu em 2, porque a gente tinha antigamente a geobiologia clássica. Tá. Onde a gente trabalha o que dentro da geobiologia clássica? A gente trabalha efeitos da Terra. Tá. Né? Então, geobiologia, né? Biologia da Terra. Tá. Então, a geobiologia analisa os efeitos e radiações que existem no ambiente. Seja natural, que é o que a geobiologia clássica faz, procurando veio de água, falha de rocha, lençol freático, malhas geomagnéticas como as linhas Hartmann, linha Curie, né? Gases como churume, radônio, esse tipo de coisa que pode fazer um mal para o ser humano, quanto a radiestesia moderna,
Okay. Que hoje você tem um monte de coisas, principalmente radiações de alta frequência e baixa frequência de campos eletromagnéticos devido a roteadores, por exemplo, torres de telefonia móvel. Então, eu tenho uma radiação que, de repente, está no equipamento de eletrodoméstico em casa, um micro-ondas, por exemplo. Tá. E eu tenho radiações que, por exemplo, estão no roteador. Isso aí chama alta frequência. Então, a gente chama lá na Espanha as radiações, a energia que vai por aire. Ou seja, são os campos eletromagnéticos que estão no ar. Então, se eu pegar meu celular e ligar aqui, eu vou pegar antenas de vários locais. Pega do vizinho, pega do outro. Quem está cansado de olhar lá... Está na nuvem, está no ar aqui. Está no ar, porque essa radiação está lá. Ela está no ar, de alta frequência. Né? Então, ela fica ali. Então, isso hoje é uma radiação que não dá para você fugir. Você vai no parque, tem. Você vai no shopping, tem. Você vai numa praça de alimentação, lugar, né? Tem. Você vai na tua casa, tem. Ou seja, o corpo fica o tempo todo sofrendo essa radiação. Essa radiação afeta o sistema celular. Né? Então, as células, elas têm elétrons, prótons e nêutrons, têm ferro no sangue, e isso faz um efeito que a gente chama numa microscopia de campo escuro, que eu faço muito teste também com microscópio, eu tenho 2 microscópios em casa que eu faço pesquisa já há anos, causa um efeito que chama ROLO, aglutinação hemacitária. As células, elas ficam aglutinadas, ficam muito juntas. E aí o que acaba acontecendo? Até para um linfócito, um glóbulo branco, alcançar um vírus, uma bactéria, é difícil. É mais difícil, isso eu ia falar agora, e cria uma autobarreira, né? Exatamente. E a chance da pessoa, desses coágulos, fibrina e outras coisas que tem no sangue, a chance da pessoa ter um derrame, infarto, é gigantescamente maior. Nossa. Então, radiação, a gente tem que tomar cuidado, sim. Né? Não, que não tem problema. Tem problema, assim, entendeu? Então, a gente tem que tomar... Você fica muito exposto à radiação, é complicado. Ainda mais hoje, que a gente anda o tempo todo calçado. Você não descarrega o campo elétrico do corpo, não tem aquela troca de energia. Há 2 anos atrás, a gente teve o Congresso Brasileiro de Radiestesia Radiônica e eu expus lá um vídeo e fotos lá de uma pessoa que ficou exposta 6 horas num roteador, fazendo um trabalho de faculdade, e como o sangue dessa pessoa estava. Depois ela foi andar na beira-mar, ficou andando aproximadamente 1 hora, 1 hora e pouco, o sangue dela abriu. Então você vê aquela célula que estava toda aglutinada, aberta. Então, por quê? Porque ela descarregou aquele campo elétrico. Né? Hoje em dia, as pessoas estão muito elétricas. Uma emoção de raiva, de nervosismo, aumenta o campo elétrico. Oxida o sangue. Sim. Se eu oxidar meu sangue, a chance de eu ter um tumor, um problema muito mais grave, é maior, porque bactéria, vírus, gosta de acidez. Gosta que o sangue esteja ácido. Então, quanto mais nervosa a pessoa é, quanto mais campo elétrico ela tenha, você vai num local trabalhar, você tem um roteador aqui, você tem um telefone aqui do lado, você tem um mouse com Wi-Fi, você tem lá do lado, de repente, você tem um transformador. Tudo isso gera uma poluição eletromagnética. Tudo isso é artificial, não faz parte da Terra. Daquela geobiologia clássica que você tinha 50 anos atrás, vamos dizer. Até menos, se você catar 20 anos atrás, o que você tem em casa? Eu tenho uma TV de tubo. Nossa, é verdade. Tem com playback lá atrás. Hoje não, você entra no quarto de uma criança, você tem uma porrada de coisa. Nossa. Você cata ali desde uma babá eletrônica, gerando 2.000 microwatts por metro quadrado, até você pega fatores também de... vamos colocar uma impressora com Wi-Fi, o cara com um roteador do lado da cama... um monte de fatores. TV, então, com videogame, que o controle Wi-Fi também, e por aí vai. Por aí vai. Quanto mais coisa, mais poluição eletromagnética você tem. Então, somado tudo isso com fatores geopáticos, telúricos da Terra, você tem uma bomba relógio. E se uma pessoa tem predisposição a ter um problema de saúde, ela vai acelerar muito esse processo. Né? E isso, aos poucos, de uma hora para outra ficar doente? Não. Às vezes a pessoa fica ali, por exemplo, você tem um fluxo de água embaixo da Terra. Tá. Dependendo do tipo do solo, né? Se ele é permeável, impermeável, se ele tem jazidas metálicas, se ele tem rochas. O atrito da água com o problema não é a água em si. A água não tem problema nenhum. Você vê lá, tem locais na Amazônia que os caras fazem uma casa em cima do lago lá e mora lá. O problema é o atrito. Quando eu tenho atrito, eu gero um campo estático, um campo elétrico. Aquela radiação sobe na vertical, né, em espiral, e ela pega, de repente, uma cama onde o cara dorme. E o cara recebendo aquilo durante uma exposição do sistema celular dele durante uma boa parte de tempo, por exemplo, onde você dorme, você passa 1/3 da vida. Se o dia tem 24 horas, você passa 8 horas dormindo, você passa 1/3 da vida na sua cama. E se você sofre aquela radiação ali,
aos poucos, depois de entre 2 e 3 anos, a pessoa começa a ter um déficit muito grande de saúde, começa a ter patologias, outro tipo de problema. Num caso, numa radiação forte, entendeu? Depende muito qual é o fluxo de água que está embaixo da terra, quanto tem de metais ou cristais, de pedras que estão ali. Inclusive, tem como que é o nome daquela metodologia da chinesa lá para escolher os lugares da casa? A gente tem o Feng Shui, que é o Feng Shui, né? Ah, o Feng Shui, né? Feng Shui. Eu tava tentando lembrar o nome, perdão. A gente tem o mais antigo, o Vastu Chakra, na Índia, onde a gente também... Ele já traz mais antigo, ele é praticamente o pai onde a pessoa, ela respeita muito, ela faz até um ritual ali para poder usar a terra. Você tem o que os romanos faziam antigamente, eles colocavam um gado para pastar e viam se o gado ficava ali. Tem um amigo meu que ele não, quando ele precisa mudar de endereço, ele não vai no lugar sem ir com uma pessoa que faz Feng Shui para poder fazer... Gente, o Feng Shui ele chamava os veios de água lá como veias do dragão, né? Mas o Feng Shui não é tão aprofundado quanto a geobiologia. Oh, que interessante isso, hein? O Feng Shui, ele trabalha lá mais os 5 elementos, ele trabalha o Qi e o Cha, que é a energia positiva e negativa que fluem dentro do ambiente. Ele é muito bom para fazer isso. Ele polariza, como se ele tivesse que polarizar tudo. A geobiologia trabalha mais fatores telúricos. Legal. Ou seja, um casa muito bem com o outro. Com certeza, eu estava pensando nisso aqui agora. Eles são um pouco distintos, apesar de todos trabalharem em um ambiente ali. Né? Mas assim, a geobiologia é um pouco mais focada para radiação. Não só isso, né? Poucas pessoas, eu vou te falar no Brasil que dá para contar no dedo, poucas pessoas trabalham a geobiologia num sistema amplo. Porque se você for na geobiologia, você tem que empregar ela desde o formato de um móvel, porque as formas, se você catar os estudos lá do Jean de la Foix, entendeu? O pessoal que já veio trazendo isso, André de Belizal, Chalmerier, todos aqueles caras que vêm desde 1938 e tal, fazendo pesquisas, o próprio Jean de la Foix, que foi o pai das ondas de forma, ele começou a ver muita radiação que elas são emitidas devido à forma. Então o cara vai lá e coloca um guarda-roupa no quarto dele e de repente ele começa a dormir mal. O formato daquele objeto pode gerar um padrão de onda que pode fazer mal. Eu estou estudando, por exemplo, estou fazendo uma graduação agora na faculdade em design de interiores, justamente para complementar isso que eu estou fazendo. E lá você vê que, por exemplo, você pega uma viga em cima da casa, aquela pressão aerodinâmica, faz todo sentido, cara. Às vezes o cara dorme mal. Eu fui numa casa lá, o cara tava... Eu falei, olha, você tá bem em cima de uma viga enorme, não é legal. O cara deu risada, até falou, porque tem a viga e tal. Teu quarto é grande, só vamos puxar a cama pra lá. Cara, se eu te contar uma coisa que aconteceu comigo, no meio do ano passado eu me mudei e fui morar sozinho. Quando eu fui escolher o lugar pra colocar a cama, o dono do lugar, muito gente boa, ele falou só, o antigo morador colocava a cama ali. Eu bati o olho, cara, sem o conhecimento, hein? Foi intuitivo, que eu vou falar agora pra você agora. Foi intuitivo, porque eu não conhecia isso que você acabou de falar. Eu olhei pra viga ali em cima e falei, não, eu prefiro colocar minha cama aqui. Cara, eu detonei toda a minha cama, porque é um lugar justinho, mas eu falei assim, não, eu não vou colocar embaixo da viga. Sem ter esse conhecimento. Foi por intuição, mas faz sentido. Eu confio na minha intuição. Sim. Interessante. É aí que entra a geometria sagrada, então pensar nisso. Exatamente. Tipo isso aqui, né? Exatamente, a flor da vida. A flor da vida. Então, o que acaba acontecendo? Se você pegar ali a geometria sagrada, você vê que já tinham os antigos, dominavam isso muito bem. Se você catar as catedrais góticas, por exemplo, Chartres, na França, Amiens, você catar essas catedrais, você vê que desde a abóbada que ela tem até as rosáceas que estão ali, todas elas têm uma relação com geometria sagrada. Se você catar lá no Fídias, por exemplo... Lá na Grécia, ele fez o Pater Neton, lá, tudo baseado onde? Na frequência Fibonacci. Na geometria sagrada, né? O quadro lá da Mona Lisa lá, né? Sim, baseado. Então os antigos dominavam isso. E se você seguia uma geometria assim, você cria um padrão harmônico no local. Exatamente. Entendeu? Se você fizer uma construção errada, essa construção pode ir causar um malefício para a saúde das pessoas. Então isso já tem, olha, eu não vou expor um monte de coisa, mas você tem médicos na Suíça, por exemplo, caras que são especialistas nisso, que já estão trabalhando com a de depressão com determinados tipos de edifício que os caras estão montando. Isso dá para fazer um podcast gigantesco. Ótimo, hein? Vamos pensar, vamos anotar, eu vou até anotar isso daí, porque isso aqui vai ser legal. Pensar isso. Porque é como se a gente pensasse que a natureza harmoniza. Então, por exemplo, as nossas veias, acho que para o pessoal entender um pouquinho mais, as nossas veias, se você olhar a ramificação de uma folha, é a mesma coisa. Tipo, isso é geometria sagrada. Sim. Tipo, é a harmonização do todo, da gente, né? De todo mundo.
mundo. Exatamente. Leandro, deixa eu falar uma coisa para você. A gente tá falando dos equipamentos. Tem algum do que você trouxe aqui que dá para mostrar pro público antes da gente... Olha, eu vou dar alguma coisa? Vou dar uma leve mostradinha. Aqui a gente tem pêndulos, ó. Tá. Tá vendo? Esse é um pêndulo testemunho. Ele abre. Tá. Dentro dele eu posso colocar algo de pesquisa. Então, por exemplo, se eu tiver um cabelo de uma pessoa desaparecida, eu posso pôr o cabelo aqui. Putz, eu não posso desaparecer, gente. Não tenho cabelo pra poder me usar. Você tem sua barba, tem a barba. Você tem a barba, pode ser a unha. Isso é um testemunho que a gente fala, a gente chama de testemunho. Isso é um testemunho biológico. Que legal. Cabelo, pelo, barba, unha, tudo isso é um DNA da pessoa. Tá. Né? Existem testemunhos lexicais que você cria no papel, onde você escreve o nome da pessoa, tipo o SIC dela, o RG, o endereço. E aí você cria através de um decágono, que é uma geometria, você consegue fazer um fenômeno que chama valorização. E você consegue usar também. E você pode usar um testemunho, né, tipo uma foto, por exemplo. Né? Então, são vários tipos de testemunho. Que legal, né? Então, você pode usar esse tipo de testemunho para fazer. Então, esse pêndulo eu posso colocar, por exemplo, quando eu faço avaliação para fazer marcação de poço artesiano, eu coloco uma água pura, limpa aqui, para ver se ela tem ressonância com a água que está lá embaixo. Ressonância. Então, isso a gente trabalha. Né? A gente tem o pêndulo clássico, né? Que é esse pêndulo, por exemplo, um pêndulo do Vale dos Reis, ou pêndulo egípcio, que o pessoal fala, a forma que ele tem permite com que ele não se impregne. Outros pêndulos eu tenho que utilizar e limpar. Que é o de cristal, por exemplo. Esse é o de madeira. Isso. Não pelo fato da constituição, de ser mas madeira, o formato. Mas o formato. As formas, elas têm um padrão que nada influencia é por acaso, né? muito. Se você se basear na natureza, vocês vão ver que praticamente quase tudo, você catar um cogumelo lá, por exemplo, um girassol, você vai ver que ele entra na espiral. Nossa, se você se for no mar, catar as conchas, você vai ver que elas têm tudo isso é geometria sagrada. Você catar um limão, cortar no meio, você vai ver aquela geometria. Né? Olha só, como se estivesse vibrando, isso rodando. Tá então, isso é bem importante. Ó, esse aqui esse é o mais conhecido, né? Esse aqui eu tenho vários modelos. Eu tenho uns modelos americanos. Esse aqui é o que a gente usa mais aqui mesmo. Esse equipamento, o Aurometer, ele foi criado pelo Verne Cameron. Sim. Né? E ele criou, na verdade, isso mais para trabalhar com geobiologia, mas depois ele viu que tinha muita sensibilidade com a área sutil da pessoa. Que legal. Então, ele colocou o nome de Aurometer, medidor de aura. Então, você chega perto do corpo da pessoa, lá você consegue avaliar chakras, corpos sutis, tudo através de um equipamento desse. Existe outros, esse americano, que tem uma mola interna. Eu tenho 2 tipos dele, eu tenho 2 modelos diferentes. Esse outro, ele tem uma mola interna que ele joga para os lados. Ele é mais legal para trabalhar com a parte de gel mesmo, de análise ambiental. Esse é mais para a parte de chakras, corpos sutis. Mas o que acaba acontecendo? O irônico é que o próprio Verne Cameron, o cara que criou esse equipamento, no final da vida dele ele quase não usava mais. Porque ele ficou décadas fazendo pesquisa nas pirâmides no Egito, ele foi para o deserto do Arizona, veio para a América do Sul. Eles fizeram pesquisa, ele e o Bill Cox, o presidente da American Dow's Association na época, o Bill Cox, eles eram amigos, eles fizeram pesquisa com tudo quanto é canto. Mas no final da vida, ele não utilizava mais. Ele punha tanto a mão que ele já captava. Que ele colocava a mão e já sabia que tinha água ali. Porque a sensibilidade do corpo. Então, o radiestesista faz o quê? Todo mundo tem sensibilidade. Você não entrou num ambiente e já fala, puta, esse lugar aqui não tô passando bem aqui. Ou você cumprimenta alguém, conhece alguém, você fala, pô, essa energia dessa pessoa, você parece que... Não bateu, né? Isso, é o campo sensorial, todo mundo tem. O problema é que as pessoas elas estão não muito presas no né? materialismo. Elas não... Pô, vou começar... O radiestesista começa a treinar e ele começa a aumentar essa sensibilidade dele. E ele consegue classificar através de um equipamento, ele cria uma convenção mental, tipo, o pêndulo gira para a direita é positivo, é sim. Para a esquerda é negativo, é não. Eu tenho um amigo meu nos Estados Unidos que ele faz para frente e para trás é sim, para a direita e para a esquerda é não. Não tem a convenção mental. É uma convenção mental. Não tem certo e errado. É a convenção mental que o cara criou. Ele exterioriza através do equipamento a convenção mental que ele tem do que é o comando. Ótimo. Então eu aponto para o seu chakra cardíaco, pergunto se o chakra cardíaco está em harmonia. Se ele gerar sentido horário, para mim sentido horário é que está harmônico.
Entendeu? Tá positivo. Legal. Então, e assim sucessivamente. Então a gente utiliza esses equipamentos assim. Eu tenho o lobo antena, que é mais voltado para gel, ó, para achar linhas Hartmann e Curry, campos eletromagnéticos. A gente tem forquilhas, que o pessoal utilizava muito antigamente, outrora, que utilizava muito, que tinha o nome de rabidomancia. Não vou entrar agora também, senão nós vamos precisamos de uns 10 podcasts para falar de tudo isso. Mas aí o que acaba acontecendo? Com a forquilha a gente pode encontrar água, encontrar objetos. A gente tem o Dual Road, ó, que são as duas rodas, que o pessoal usa muito para você encontrar também pontos telúricos. Tá? É uma outra vertente. Esse aqui é um Dual Road mais de campo, ele é bem grosso, existem mais finos. Tá? A gente tem os gráficos. As geometrias, que são os gráficos, onde você tem geometrias para proteção. Né? Onde eu tenho aqui, por exemplo, um tetragramaton, que eu posso usar para proteção do ambiente, proteção de uma pessoa num trabalho de radiestesia radiônica ou teleradiestesia. Eu tenho aqui uma vertente de um outro gráfico, eu posso fazer emissora, eu posso enviar um floral, um fitoterápico, colocar cristal, uma água assim, uma energizar a água. Exatamente. Eu tenho um Yosho aqui, ó. Tá? Você tem o Yud Revorre, que é um nome aqui de Deus em hebraico. Tá em hebraico. A gente tem as letras em hebraico, elas são sagradas, é quase igual. Na minha opinião, o hebraico antigo, não esse hebraico, pessoas usam um hebraico antigo, e o sânscrito são dois vocabulários fantásticos, porque eles têm emissão, as próprias letras, elas geram um padrão vibracional. E as letras em hebraico, elas são numeradas, elas têm um número. Tanto é que o Yod Revorre, que é o nome de Deus, o padrão numérico que ele tem é o mesmo que coincide com o DNA humano. Por isso que o cientista, quando descobriu isso, falou, Deus ele imprimiu o nome dele Eu vi esses dias alguém falando sobre isso. Lindo. Que interessante. Cara, e essa fera aí? Esse aqui já é um equipamento para você fazer a aferição de campos eletromagnéticos de alta frequência. Esse é um equipamento alemão. Tá. Né? Então, esse equipamento aqui, esse é um equipamento, eu uso no mínimo 3, porque eu consigo fazer uma varredura de 800 MHz até 6G. Uau. Então eu chego ali, eu consigo pegar radiações que estão fazendo a reverberação no local. Se tem muita malha metálica e tal, bate a radiação e essa radiação ela vai pro local. Dá até para fazer com um pêndulo? Dá. Só que a chance de erro é muito maior. Aí você tem uma precisão maior, né? Assim, gigante. Eu consigo fazer uma avaliação bêbado com isso aqui. Uau. Entendeu? Porque o equipamento não vai mentir. Ele é que legal, é bacana pra gente andar no carro, né? Se por acaso o guarda fala, a gente também fala, não, eu tô conseguindo fazer uma medição aqui. Brincadeira, gente, não bebam e dirijam, por favor, brincadeira. Então é bem interessante essa parte, você consegue usar, ó. Ele faz, se eu chegar perto de um celular que tem, ele vai me mostrar, ó. Aqui, ó, tá dando 500, 700 microwatts. Vamos fazer o seguinte, pode deixar aí. Esse muda. Ó, acabei de ligar o Wi-Fi. Ó, mais de 2.000 microwatts por metro quadrado, ó. Aumentou? Agora? Tá, 2.000 já, ó. Eu coloquei o 5G. Não, eu coloquei o 5G. Coloquei os dois. Ó, eu me afastei e diminuiu, ó. Eu vou me aproximando, ó, como aumenta, ó. Caramba. Gente, é muito top. Então, o ideal, se você for na Europa, você tem que utilizar equipamento. Aqui no Brasil, o pessoal não quero gastar, porque 100 euros é caro. Você comprar uns equipamentos, fazer no mínimo 30 pau que você vai gastar. Entendeu? Então é muito caro. Então é só quem realmente... eu utilizo isso, porque como eu faço pesquisa pro pessoal da Europa, você tem que utilizar equipamentos que eles utilizam lá. Senão eles não te aceitam. Você vai fazer a pesquisa só com pendrive e com gráfico, lá não funciona. Legal. Leandro, deixa eu falar uma coisa. Você mostrou todos os negócios pra gente aqui, mas eu queria que você falasse antes, a gente já tá quase dando horário da gente se despedir, mas eu queria que você falasse uma coisa antes, que a gente tava falando um pouquinho antes de começar o episódio, tá? Do Ticum pra Pets, cara. Você consegue falar alguma coisa pra gente do Ticum pra Pets? Explica aí o que é Ticum pra galera, fala da importância dele. Bom, o Ticum, ele é uma técnica, né? Milenar, isso que já vem de milênios aí, que os budistas, né? O pessoal, eles costumam fazer o cultivo da energia vital, que é o prana, né? Ótimo. Ou o Chi, por exemplo. Então, existem vários tipos de Ticum. Então, o que a gente mais conhece é aquele camisa de ferro. O pessoal, você vê aquele pessoal de academia quebrando tijolo, Sim. entortando ferro na garganta, ficando em cima de lança, o carro passa por cima. Porque o cara, ele traz aquela energia, aquele prana para dentro dele, através do Tanchens dele. A gente tem 3 Tanchens, são os mares de energia que tem no corpo. Então, você tem um perto da região abdominal, né? Perto do chakra da região do gástrico, né? O Muladhara ali.
Você tem outros Tanchens também que vem na região cardíaca, outro na região do Ajna Chakra e tal. E você tem o Shen ali, por exemplo, que é uma essência onde você tem o discernimento, a mente. Conforme a pessoa vai tendo uma vida desgastada, ela vai perdendo essa energia vital. E esse, a gente chama, como se os taoístas chamam muito de caldeirões. Esse local onde fica essa energia armazenada, ele vai diminuindo. Então, quanto mais idade a pessoa vai ficando, por exemplo, você vê que ela começa a ter perda de memória, começa a ter vários tipos de... Porque essa energia, ela vai se acabando. Dependendo do estilo de vida que a pessoa tem, se alimenta mal, dorme mal, tem vícios com coisas químicas e tal tipo de coisa, ela vai perdendo isso daí. E a chance dela ter uma doença é muito grave. Maior, tá. Essa técnica que eu utilizo, o Gong Jing Gong Liu Fa, que é uma técnica de Qigong, é a técnica de Qigong médico. Uau! Então, essa técnica de Qigong, que o mestre Alejandro, que é lá da Argentina, ele foi pegar na China com o mestre Yuan lá, e aí ele foi trazer isso, a primeira ocidental que trouxe para fora lá da China, essa técnica mais voltada para a área da saúde. Então, a gente, através de exercícios, claro que na aeroporto você fica anos fazendo treinamento, e você fica em posturas imóveis lá, captando prana. Para fazer o quê? Para jogar para esse Tanchen. A partir do momento que eu começo a carregar de energia o meu Tanchen, eu começo a trabalhar meus meridianos. E existem exercícios para abrir os canais de energia, os meridianos. Depois de um tempo de prática, você começa a conseguir transferir esse prana em outra pessoa. Nos animais. Ou nos animais. Ou nos animais. Falou, legal. Então, por exemplo, eu quase não faço para pessoas, porque você tem que ter muito energia tal para você poder passar. Porque de repente você cata alguém que está com muito pouca energia, você adoecer. Boa. Porque é sempre uma troca, né? Sim. Não é igual o reiki, então, por exemplo. Porque o reiki você é só o reiki, canal que vem lá de cima. Aqui coisa. você está usando o seu prana junto. Você pegava lá Mesmer, ele usava lá magnetismo. Você vai no centro kardecista, por exemplo, num passe, ou no jurei e tal, o cara faz o quê? Ele põe em posição de mãos. Sim. O nosso corpo, ele tem um campo eletromagnético. O problema é que as pessoas estão muito mais elétricas do que magnética. E se você está com o campo equilibrado, se você tem o campo equilibrado e você está um pouco mais magnético, você tem saúde. Nossa, se você está mais elétrico, lembra que eu falei da fase elétrica? Barato. Você acidifica sangue, você fica mais... O cara doente, ele está em fase elétrica muito maior do que magnética. Quando eu vou lá e coloco a mão e faço o magnetismo, automaticamente eu regulo aquilo. Ótimo. Agora, se eu jogo prana através, se eu tenho capacidade e eu tenho meridiano aberto para jogar prana, claro que tem técnicas, tá, pessoal? Você tem locais para trabalhar, pontos de acupuntura específico para você trabalhar, onde você vai jogar prana para a região superior ou inferior, né, para trabalhar determinados órgãos. A partir do momento que eu vou jogando prana ali, eu vou abrindo o meridiano que tem relação com aquele órgão que está doente. Tá. E automaticamente eu começo a gerar uma regeneração para aquela pessoa. Então, tem casos fantásticos de cura de doenças gravíssimas com imposição de mãos. Entendi. Só que são mestres que fazem. São caras que têm treinamento. O S1, por exemplo, ele treina desde criança. O cara fica lá 6 horas imóvel, parado lá. Não é uma coisa assim que o cara já anda com um carrinho cheio de bateria carregada, né? Ele é a bateria pura, né? Nossa, 6 horas. Vocês entenderam a brincadeira, né, galera? Porque é a vida inteira do cara trabalhando com essa carga dele. Ele é a bateria humana, né? 6 horas, cara. Nossa. Então, e o meu gatinho, ele tava doente um tempo atrás. Vamos lá. Tava ruim, tava com deficiência renal, tava ruim do fígado. Tava bem ruim, tava comendo mais, perdeu todos os pelos e tal. Eu comecei a fazer Qigong nele, né? Até então eu era praticante, estava fazendo tudo, lá estava 1 ano e meio de prática, mas não tinha ainda. Falei, eu vou tentar, fui fazendo. Olha, passou umas 3 semanas, ele começou a crescer pelo, voltou a comer. Coisa linda, meu filho foi na minha casa, não reconheceu, falou, como ele tá diferente, ele engordou e tal. O que você fez? Eu falei, Qigong. Só tinha feito Qigong. E tem caso, o meu mestre Alejandro lá da Argentina, ele fez em cavalos, tem vídeos na internet, tipo, do cavalo que tava ruim lá praticamente, desenganado lá, o cavalo se curou. O cavalo tem muita, né, o tamanho do bichão. Aquele que você mostrou pra gente na ocasião, né? Gente, é impressionante. É muito legal. Não, é impressionante. A palavra é essa, não tem outra palavra, é impressionante. Então, para pets, eu tenho uma missão também com os animais. Para pets, eu uso energia piramidal, eu trabalho com radiônica, com frequências até com Quantec, que é uma máquina radiônica que também a gente faz um trabalho. Eu trabalho também com cromoterapia, né? A gente trabalha com uma vertente grande, né? Terapia piramidal, Qigong, quer colocar eles dentro da pirâmide lá. Isso, tem um trabalho também com tanto em seres humanos. Eu uso pirâmides também há décadas, né? E minha mãe ficou doente, minha mãe ficou com CA, lá eu consegui estabilizar o tumor da minha mãe mais de 10 anos. Com a minha mãe, ela catou e falou assim que não estabilizou, ela teve uma vida normal praticamente, entendeu? Então, o que acontece? Utilizando energia piramidal, utilizando radiônica,
né, utilizando esses outros fatores. E então, a mesa, só para a gente até dar uma finalizada, a mesa radiônica, todo terapeuta vai ter essa dúvida. Ela tem alguma relação com isso? Olha, o que acontece na mesa radiônica? Né? É diferente de usar um gráfico. A gente usa o processo radiestésico para trabalhar na mesa radiônica ali. Sim. Tem geometrias ali também, mas a gente na mesa radiônica você trabalha muito egrégora. Tá. Né? Tá. Então o cara vai lá e ele tem uma egrégora lá, vamos colocar a mesa radiônica de... Na verdade, o termo radiônica é um termo totalmente errado para usar numa mesa. Você pode usar uma mesa radiestésica, porque eu estou usando o pêndulo e o sistema radiestésico para pesquisar. Sim. Só que radiônica são emissões com máquinas eletromecânicas ou magnéticas. Então usam o nome errado para... Porque os primeiros radionicistas, Dr. Abrams, lá em meados de 1910, por aí, os primeiros radionicistas trabalhavam com máquinas, não sabiam nem o que era radiestesia. Radiônica são emissões com máquinas. Uma das primeiras pessoas a usar radiônica com radiestesia foi um quiroprata americano chamado David Tansley. Ele foi o primeiro a estar utilizando radiônica junto. Então, as máquinas radiônicas, elas não têm nada a ver com as emissões, por exemplo, com gráfico, que é teleradiestesia. Entendi. Né? Só que assim, o termo radiônica ficou um termo que se familiarizou como emissão. Então, hoje em dia, o cara monta um gráfico e fala que é radiônica, mas na verdade não é. Tá. Né? Se você for falar com gente entendida, gente fora do país e tal... Radiestésica. Mesa radiestésica. Seria o nome correto, porque eu uso o processo de radiestesia para trabalhar uma egrégora. Acredito, funciona muito. Mas é um processo radiestésico utilizado numa mesa, tá? Então, é basicamente isso daí. Funciona bem? Funciona. Eu já utilizei. A gente tem alunos, já cheguei até a dar aula de algumas falar sobre mesas e tal. Mas não pode misturar. Radiestesia é uma coisa, mesa é outra. Que bom. Legal. A título de conhecimento, né, galera? Top, né? Meu Deus do céu, né? Nossa, dá vontade de ficar falando mais e mais tempo, né? Muito necessário, inclusive para nós, terapeutas, né, que já trabalhamos com isso, a gente precisa estar se cuidando constantemente, né, Leandro? Verdade, principalmente a gente que trabalha com sutil. Exatamente, principalmente. Porque não adianta você querer ajudar o outro se você... Você tá doente também, né? Vamos falar assim, né? Vamos usar português, claro. Doente não trata doente. Ou para não ficar doente também. Porque assim, quando eu começo a tratar, se eu entrar no teu campo e começar a tratar o seu campo, se tiver alguma coisa interagindo aí e tiver uma inteligência, essa coisa vai vir atrás de mim. Porque eu crio como... Isso acontece. Então, por exemplo, eu vou te contar uma coisa. Quando eu trato muito a pessoa dependente químico, o que acaba acontecendo? Muitas vezes o cara tem um monte de obsessor lá perto. E aí o que eles fazem? Eles vêm atrás de você, porque você está linkado com o cara, você está começando a mandar energia, quem que é esse cara? Vai até lá, eles pegam teu ponto fraco. Exatamente. Saúde, dinheiro, família, o que seja. Então, seu emocional. O radiestesista, ele tem que estar, ou o terapeuta, ele tem que estar bem legal para poder trabalhar. Seja um massagista, um acupunturista, o que seja, tá? Principalmente até a área sutil. Ele pode sofrer um rebote ali. Uau, top. Muito bacana, viu, Leandro? Leandro, fala pra gente, essa aqui a câmera é toda sua. Como que o pessoal pode te achar para fazer essas terapias? Cara, é um momento seu, fica à vontade. Depois a gente vai deixar escrito aqui embaixo na descrição também, os seus contatos. Mas, cara, fica à vontade. Momentos mais do que nunca é seu. Bom, eu tenho meu site, né? Chama CEPRAT, né? Depois a gente pode até colocar aí embaixo. Sim, vamos deixar, sim. Tá, é o Centro de Estudos e Pesquisas Radiestésicas e Terapêuticas. Lá tem um pouquinho de tudo, lá do meu serviço, do trabalho que eu faço, até cursos que eu também ministro. Tem o meu canal no YouTube. Tá? Tem não tem muita coisa, porque eu posto vídeos há já um tempo, mas é mais vídeo de pesquisa. Eu não fico postando sempre, porque é mais para coisa de pesquisa que eu mando para aluno. Mas tá lá, o Manual do Terapeuta. Tem vídeos que falam sobre geobiologia, energia telúrica. Tem um monte de diversificado. Eu falo algumas coisas de psicanálise também. Tá lá, Manual do Terapeuta. E tem o meu e-mail, tá? Que é o lk.radiestesia@gmail.com. Legal. E meu contato é o 11 95727 9567. Gente, vocês estão com o telefone do homem aqui agora, galera. Vocês não estão entendendo. Trabalho muito necessário, Leandro. Parabéns pelo seu trabalho, pela sua espiritualidade. Pela sua, né? Nossa, eu que agradeço a oportunidade. Pela troca, né? Por estar aqui. E é isso, gente. Que momento, né? E, bom, pessoal, vocês estão até aqui, pegaram esse conteúdo, essas informações preciosas. Pô, vale uma curtida, né? Mandar para aquele seu amigo terapeuta, aquela sua amiga terapeuta. Compartilha aí, curte. Se não se inscrever no canal, se inscreva. Comece a seguir lá o canal do Leandro também, tá?
E a gente vai ficando por aqui, que Cristina queria falar mais. Pois é. Eu ouvi mais, principalmente, porque, mas ele caramba, pode vir de novo. Você tá viu mais quantas convidado. coisas que a gente... Né? Nossa, isso daria outro algo podcast. me diz que até pra essa parte pet, que a gente quis falar um pouquinho no final, porque a gente achou interessante, a gente nem combinou nada, viu, galera? Né? Vamos lá. O que vocês querem saber mais do Leandro? Escrevam Falem, aqui. coloquem, se comuniquem. Legal. E a gente se vê novamente. Maravilha. Beleza? Então Obrigado. vamos nos despedindo, galera. Beijo. Um abração. Tchau, tchau. Beijo, Até a tchau, tchau. próxima. Tchau, tchau.